Olá a todos. Isto é muito injusto porque eu não tenho música, então isto vai parecer uma série. Além disto, o tema parece bastante parvo. O meu objetivo nos próximos 5 minutos é tentar provar que isto não é um tema tão parvo assim. Para isso, vou utilizar uma coisa que se chama teoria de jogos. A teoria de jogos é uma disciplina que tenta modelar e compreender as relações entre várias pessoas ou entidades, uma espécie de linguagem de modelação. Para nós utilizarmos corretamente esta coisa da teoria de jogos, temos que definir muito bem quem são os nossos jogadores, que estratégias é que cada jogador pode utilizar e quais são os ganhos para cada um deles diante das estratégias que utiliza. Isto permite-nos compreender, por exemplo, aquilo que foi a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis aconteceu durante a Guerra Fria, numa altura em que dois blocos de países tentavam lutar pela hegemonia mundial, e aconteceu porque os Estados Unidos decidiram colocar mísseis na Turquia, mesmo ao pé da Rússia, ao que a Rússia respondeu amigavelmente colocando mísseis em Cuba, mesmo ao pé dos Estados Unidos. As duas potências nucleares ficaram com mísseis apontados à testa uma da outra. É chato. Nós podemos dizer que os nossos jogadores, neste caso, são a Rússia e os Estados Unidos. E a sua estratégia são ou ceder ou continuar com as ameaças. E cada uma destas estratégias vai conduzir diferentes ganhos a quem as utilize. Por exemplo, se ambos os países decidem ceder, ambos ficam mais ou menos contentes, ambos saem pela mesma porta, não há a clara distinção entre quem é o vencedor e quem é o vencido. No entanto, do ponto de vista individual, o melhor acontece quando um decide ameaçar, o sorridente, e o outro decide ceder a essas ameaças. Aí claramente há um piegas e há uma pátria corajosa. O grave problema disto é que se os dois pensarem da mesma forma, os dois vão seguir a ambição individual e vão ameaçar. E vai acontecer aquilo que está agora a acontecer com os coreanos. A ameaça leva à ameaça e o risco de um conflito real é uma realidade. Agora, a ideia que vos quero trazer e a parte que eu acho engraçada é que nós podemos utilizar a mesma linha de pensamento tentando aplicá-la ao caso de um trabalho de grupo entre duas pessoas. Aqui, os nossos jogadores são essas duas pessoas. Cada um deles pode decidir trabalhar ou não trabalhar. Se os dois trabalharem, ambos entregam o projeto. Se o exame correr bem, vão ter uma boa nota, todos ficam bem. No entanto, sabemos que isto nem sempre acontece. E não acontece porque o que realmente sabe bem é não trabalhar esperando que o outro faça o trabalho. É o smile sorridente. Nesse caso, estudamos um dia antes da discussão, temos a mesma nota e não tivemos o esforço necessário para fazer este trabalho. Mais uma vez, se os dois pensarmos da mesma forma, acontece algo que também não é pouco comum, que é ninguém trabalhar, o trabalho não se fazer e no semestre seguinte a cadeira está lá à nossa espera. Nós, acho que já estou a ver para onde é que isso se encaminha. Que na sua essência a tabela dos ganhos é muito parecida. Aquilo que muda é o nome da estratégia, é o nome do jogador, mas a relação entre os ganhos e as perdas é exatamente igual. Nós podemos mesmo criar uma espécie de jogo geral, se dissermos que ele é jogado entre dois agentes, agente 1 e agente 2, e as estratégias são ou decidir cooperar ou não cooperar. E com a vossa imaginação acho que conseguem tentar aplicar a muitas situações do nosso cotidiano. O grande problema deste jogo, também a sua parte interessante, é que existe um grave conflito entre o que é o interesse individual e o que é o resultado para o grupo no seu todo. Se os dois decidirem seguir o interesse individual, então os dois acabam por cair no pior cenário possível, num cenário catastrófico. Porque é que eu acho que esta comparação é interessante? Porque é que eu estou aqui a chatear em 5 minutos, ainda por cima sem música, só a falar? É que, por dois motivos. Em primeiro lugar, acho que isto nos faz sentir, de certa maneira, importantes, porque nós compreendemos que as decisões que tomamos no nosso dia-a-dia, na universidade, no local de trabalho e tantos outros sítios,
é parecida às decisões que os decisores políticos têm que tomar noutras instâncias, que normalmente elas chamam-se mais importantes. Por outro lado, acho que é um exemplo engraçado para utilizarem os vossos colegas aqui para a frente, porque a única maneira que foi encontrada para resolver este conflito foi mesmo cooperar. Por isso, daqui para a frente, digam aos vossos colegas, ou convençam-se a vocês próprios que muitas vezes não colaborar leva a cenários catastróficos e nessas tantas vezes o caminho para o sucesso é mesmo cooperar. Obrigado.